Se você, assim como eu, também sente uma alegria enorme, uma satisfação, um prazer, um júbilo ao ver um intelectual da esquerda, famosinho no grupozinho, na bolha da esquerda, levando uma surra gigantesca na frente de milhões de pessoas, sendo arrebatado pela bigorna da realidade, então você vai gostar de assistir esse vídeo. Mas antes de mostrar para você esse vídeo, que é 5 minutos, tá? Eu tenho que te apresentar esse cidadão aqui, ó, Flávio Morgenstern. Esse é, para mim, hoje, uma das mentes vivas aqui do Brasil, uma das melhores mentes, mais brilhantes mentes da direita, conservadorismo. Tem um conhecimento histórico que ele parece um atlas ambulante. É um cara, sinceramente, se você não conhece, sugiro que você o conheça ou siga nas redes sociais. Ele é escritor, autor, palestrante, tradutor. O cara é, sinceramente, um gênio. E aí, um intelectualzinho da esquerda decidiu desafiar o cara num debate, nesse podcast aqui, que eu acho que é o Inteligência. Eu não assisto essas porcarias, mas é um podcast que tem muita, mas muita visualização. E, lembrando, não é da direita, é de todo o espectro político. E o debate, nesse momento, era a questão sobre nazismo, Hitler, se de esquerda ou de direita. É um debate que já está sendo travado aí há décadas, né? Eu tenho minha opinião, vocês já sabem qual é. Mas a esquerda insiste em dizer que nazismo era de direita, extrema direita. Pois bem, assista isso aqui, que eu te garanto que você vai sentir um prazer enorme. Breno, quem nega fatos históricos, você falou que é uma historieta, são fatos na historieta. Isso aqui foi o que fundou a base intelectual do partido nazista, que você não sabia que era tcheco. Você simplesmente não sabia que os nazistas foram lá, em 1922, em Salzburg, foram aprender com esses caras que saíram da Internacional Comunista. Não existia Internacional Comunista no século XIX. Só isso. Não existia Internacional Comunista no século XIX. Os partidos eram membros da Segunda Internacional. Que não é comunista, é socialista. Então é totalmente diferente, né? Não era comunista, era socialista. Olha o argumento do cara. Tudo bem. Por isso que eu falei, eu não me importo com o nome. Você que tá se importando com o nome, e assim, eu tô impressionado já. Terceira pergunta, tinha que aparecer Bolsonaro. Onde está o Bolsonaro nessa história? Eu tô tentando discutir origem aqui, para depois a gente ficar com um legado. Já para Bolsonaro, que tem golpe de 64, um golpe fascista. Não, você pode chamar de ditadura, chama de retardada, chama de estúpida, chama o que você quiser, mas fascista é simplesmente o famoso flatus votis. Vocês adoram pegar um termo que é pesado, que é negativo, sai associando, sabe? Ah, não gostei, minha comida veio muito salgada, minha comida é fascista. Flávio, eu vou usar essa aí, cara. Essa eu vou usar. Quer dizer, imagina eu começar a fazer isso com o comunismo. É justamente o que eu não tô querendo fazer aqui. Eu tô mostrando que a base intelectual do nazismo... Você tá mostrando uma pilha de livros, Flávio. O argumento do esquerdista, você tá mostrando uma pilha de livros. Sim, uma pilha de livros que ele leu e que provam que a base do pensamento nazista é socialista. Ela não é alemã. Ela não nasceu na Alemanha. Ela nasceu com os tchecos. Depois, os alemães foram lá aprender com eles, com partidos de esquerda, tá? Não é historieta, não. São os criadores da base do nazismo. Só a base que o Hitler, o cerne do partido nazista, foi lá beber e copiar. Eles, inclusive, reclamaram. O Rudolf Jung, que foi o cara que falou assim, olha... A gente precisa trocar o nome, porque a gente tá parecendo tcheco demais. Tava reclamando justamente que eles estavam copiando demais os tchecos. Aí você simplesmente fala assim, ah, isso aí é uma historieta. Tudo que você tá falando, Breno, a base é o seguinte, República de Weimar, tal como era já no final do Império Habsburgo, justamente essa mudança de 1896 que eu tava comentando aqui no começo, ela vira parlamentar. Como é que vira? Um monte de partido de coalizão. É a mesma coisa se chamar Simone Tebet agora, ou sei lá, você falar que o Lula, quando foi eleito com o PP como vice lá em 2002, ele virou um partido de direita. Esse também é um bom argumento. Isso é simplesmente você fala assim, olha, você tem comunista de um lado, você tem nazista de outro. Para qual lado que você vai? Foi a mesma coisa que aconteceu na Romênia, por exemplo. Você tinha comunista matando, como o comunista adora matar, fazendo genocídio, chegando quase 1 milhão de mortos na Romênia. O pessoal vai lá, apoia um partido que tinha lá uma certa simpatia, fala assim, tá vendo? Eles são fascistas, eles são nojentos. Eles estão fugindo de ditadura. É exatamente isso que acontece. E a mesma coisa, quando você olha para esses partidos, vamos colocar aqui outros números, tá? Números bastante interessantes. Quantos dos socialistas originais da Alemanha
migraram de partido e viraram membros do Partido Nacional Socialista, porque essa conta você também não fez. Eles vão, sobretudo, para o norte da Alemanha, e olha que coisa curiosa, Boêmia, simplesmente a fronteira com a República, com a Tchecoslováquia, né? Não é República Tcheca, hoje seria República Tcheca com a tal da Tchecoslováquia naquele momento. É exatamente o epicentro da Segunda Guerra Mundial, com a famosa crise dos Sudetos. Você tem exatamente ali uma mudança de socialistas, coisa mais típica, né? O socialista vermelhinho tradicional indo para o socialista marrom, falando, olha, nós precisamos realmente ter um país nosso, para chamar de nosso. Quando eu venho aqui falar sobre meu curso da... Rapaz, eu sempre disse isso, a diferença do socialismo pro nazismo é que o nazismo tem aquele viés nacionalista. Então eles perceberam que para expandir eles precisavam ter pelo menos uma identidade de uma nação. Ter uma nação base para poder espalhar essa ideologia para as outras. Primeira Guerra Mundial tinha comentado justamente isso, né? Que uma coisa que chamava muito a atenção do Hitler, quando ele estava lá em Viena, ele nasceu na fronteira, cidade fronteiriça da Áustria com a Alemanha. Quando ele vai para Viena, não é que ele reclama da democracia, ele reclama principalmente do parlamentarismo, que ele falava assim, esses tchecos são especialistas na tal da oclusão parlamentar. Chega lá, fica falando 14 minutos em tcheco sem chegar a lugar nenhum, até o cara traduzir tudo pro alemão, ficava lá uma zona danada, ele falava assim, parlamentarismo não funciona. Simplesmente isso. Agora, você chama... Como é que você falou? Olha, o nazismo é capitalismo. Quer dizer, o nazismo é a favor do judeu internacional, dos banqueiros internacionais judeus. A direita é associada ao racismo. Os Habsburgos eram racistas? Os republicanos, a direita americana, foi quem acabaram com a escravidão, lutaram para acabar com a escravidão. O Partido Republicano foi o primeiro partido a colocar deputados negros eleitos. Os republicanos, a direita americana. Que eles eram acusados de protetores de judeus, Breno. Eles eram acusados exatamente disso. Tinha tanta etnia lá dentro que eles foram chamados pelo Hitler de os fracotes. Esse protetor de eslavo foi o cara assassinado por um nacionalista eslavo. Isso tá no Mein Kampf, Breno. Você vai negar historicamente? E agora você chama, né, Olavo de defensor de ditadura. Brasil de golpe fascista. Você usa as palavras assim, ó, bem dará. Na hora que a gente chega com um fato, falando assim, ó, isso aqui é a origem do neonazismo, aí é uma historieta. Flávio Morgenstern, gente. Se você não conhece, esse cara merece ser seguido. Ele tá nas redes sociais, ele escreve para a Revista Oeste. Tem vários artigos na Revista Oeste, se você for ver aqui, ó. São vários e vários, escreve que é uma maravilha. É autor, é tradutor, é um gênio. Brasil, vamos acompanhar esse cara. E eu gostaria muito, Flávio, que você participasse de mais debates, porque o Brasil precisa ver como que é, o que acontece quando o esquerdista tem que enfrentar alguém que fala a verdade e que desmonta suas narrativas. É como eu digo, é um júbilo, é uma sensação maravilhosa. Um abraço, tchau. O Brasil ainda não entendeu a magnitude dessa bomba que acabou de acontecer. Esse tem tudo e será o maior escândalo do governo Lula. Basicamente, com essa decisão que o Lula tomou, ele confessou que participou, sim, da corrupção, do esquema da Lava Jato, de pegar dinheiro com a Odebrecht, não só no Brasil, mas internacionalmente. Eu vou explicar para você. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso, mostrando alguns detalhes da delação do Marcelo Odebrecht, quando ele falou que o PT e o Lula mandavam dinheiro para o presidente do Peru, na forma de corrupção, né? Que dinheiro roubado da Odebrecht para poder enviar para lá, para a campanha do então candidato ao Peru. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem isso aqui. Aqui nós temos a ex-primeira-dama do Peru, casada com o Mala. O nome do cara é Mala mesmo, né? Que participou do esquema de corrupção e foi condenado a 15 anos de prisão. Ela também foi condenada, só que ao invés de ir presa, o que ela fez? Ela foi, tá aqui, ó. Ela foi para a Embaixada do Brasil, com a proteção do Lula. O Lula concedeu toda uma estrutura para tirar essa mulher da embaixada, levar para o aeroporto e no avião da Força Aérea Brasileira trazer essa mulher condenada por corrupção para o Brasil. Às 2 da madrugada do miércoles, Nadine Heredia, a ex-primeira-dama, sale da Embaixada de Brasil com rumbo ao aeroporto. Acompañada por personal diplomático, toman la avenida José Pardo. Tras unos 20 minutos de recorrido, llegan al grupo 8. 2:13 de la madrugada, la ex primera dama Nadine Heredia ha llegado al grupo 8 para dirigirse hacia Brasil.
Precisamente, tras la lectura del adelanto del fallo, la policía judicial llegó a la vivienda de Nadine Heredia con la orden de captura, pero no la encontró. Não a encontrou porque ela havia sido protegida pelo Estado brasileiro, com o PT e o Lula, para ser trazida para o Brasil, condenada a 15 anos por corrupção. Daí, todo mundo levantou a pergunta, por que o Lula causaria esse alvoroço? O que levaria o Lula a se arriscar, aumentar ainda mais a sua rejeição? Ele já está com a rejeição recorde. Por que ele se arriscaria dessa forma? Usando o avião da Força Aérea Brasileira e usando o Estado do Brasil para resgatar uma mulher condenada por corrupção e trazê-la para o Brasil. O mesmo Estado que está pedindo a extradição de jornalistas pelo crime de opinião. Por que ele faria isso? Bom, e aí a gente começou a pesquisar, a internet começou a pesquisar e a gente achou documentos onde o Marcelo Odebrecht, durante uma das suas delações, falou que o PT e o Lula mandavam a Odebrecht enviar dinheiro das esquemas de corrupção para essas pessoas. Para o marido da Nadine, o Mala, para a Nadine, para o irmão da Nadine, que também fugiu e muita gente acredita que ele esteja no Brasil. Isso foi tão absurdo que chegou a passar no Jornal Nacional ontem. Eu vou ser sincero, eu vi esse vídeo aí, eu nem pude reconhecer que era o Jornal Nacional, tem tantos anos que eu não assisto essa porcaria, mas pelo que eu vejo, mudou aí, né? Não tá o William Bonner, esse cara não sei quem é, essa mulher não sei quem é também. Eu até falei, será que é o Jornal Nacional mesmo? Sim, é o Jornal Nacional. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse hoje que o governo brasileiro concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, por questões humanitárias. Peraí, nós estamos trazendo criminosos condenados por corrupção por questões humanitárias, mas estamos pedindo a extradição de jornalistas pelo crime de opinião? É isso mesmo que virou o Brasil? Nadine foi condenada a 15 anos de prisão pela justiça peruana por lavagem de dinheiro. Tá, aí eu pergunto, por que esse esforço todo para salvar a Nadine? Bom, eu vou deixar a Malu Gaspar te explicar isso aqui. Malu Gaspar, militante de esquerda. Vamos lá. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, autora de A Organização, livro sobre a Odebrecht e a Lava Jato, lembrou que em 2011, investigações indicaram que Ollanta Humala e Nadine Heredia receberam dinheiro da Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. Você prestou atenção nessa parte? Então escuta de novo e você vai entender o porquê que o Lula trouxe essa mulher. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. Malu Gaspar apurou também que o ex-diretor da Odebrecht passou a entregar dinheiro de propina a Nadine em um apartamento da campanha de Humala, na capital peruana. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, abre aspas, não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido ao Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depreender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora o Lula está usando que as decisões do Supremo Tribunal Federal mostram que ele não tinha nada a ver. Porém, as decisões de todos os outros tribunais dos outros países no qual esteve envolvida a Odebrecht com esquema de corrupção a mando do PT, todos os outros tribunais estão condenando estas pessoas por corrupção.
o Brasil é o único país no qual o Supremo Tribunal Federal anulou a investigação. Não lembre, não inocentou, anulou a condenação por tecnicalidades. O local onde foi feita a denúncia não era o local apropriado. Somente o Brasil. Qual é o medo que o Lula tem agora? Agora eu vou explicar para vocês. O medo do Lula. Essa mulher tem informações que podem derrubar o governo do PT. Essa mulher é uma testemunha viva dos crimes que o Lula e o PT cometeram durante a Lava Jato, tendo o potencial de reabrir a investigação. O que o Lula quer? Calar a boca dela. Como? Oferecendo para ela asilo, casa para morar aqui, condições para se manter, se bem que ela roubou muito dinheiro, ela não vai precisar disso, mas proteção para que ela não seja presa. Basicamente, o Lula está refém. Ela deve ter falado para o Lula, Lula, ou você me protege, ou você me salva, ou eu conto para o mundo o que você fez. Lula, num ato de desespero, arrisca a sua já inexistente aprovação, envergonha o Brasil diante do mundo e traz para cá uma mulher condenada por corrupção que sabe dos crimes dele. E aí virou notícia na imprensa do Peru. Os corruptos se protegem. Os corruptos se protegem. Olha só, entre corruptos se protegem. Classifica como vergonhoso que Lula dê asilo a Nadine logo após ser condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro. Vergonhoso. Isso é o que virou a matéria numa das principais revistas do Peru, da imprensa do Peru. Nós chegamos no fundo do poço. Agora eu posso afirmar. Nós chegamos no fundo do poço. O Brasil virou um lugar seguro para corruptos do mundo inteiro depois dessa decisão. Lembrando, o mesmo país que está pedindo a prisão e extradição de pessoas pelo crime de opinião está dando asilo diplomático para uma mulher condenada a 15 anos por corrupção simplesmente porque essa mulher sabe dos crimes do Lula. Lula está se protegendo. Não é um asilo humanitário. Lula está refém dessa mulher e vai ceder a ela tudo que ela pedir, porque ela tem informações que podem colocar Lula e muitas pessoas do PT atrás das grades. Compartilhe esse vídeo. Esse é o escândalo mais absurdo que nós temos notícia, não só do Lula, mas da política brasileira.